Dando sequência ao Seminário de Psicologia e Políticas Públicas, que acontece aqui na Câmara Municipal de São Paulo, no auditório Prestes Maia, hoje, especialmente hoje, no dia 24 de março de 2015, temos como tema Psicologia e Sistema de Justiça, Participação e Compromisso Social. Nós gostaríamos de chamar para compor a mesa como coordenador desse seminário, no dia de hoje, Guilherme Luz Fenerick, conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, CRP 06. Convidamos também para compor a mesa Juliana Cardoso, vereadora, representante dos movimentos populares, líder da bancada do PT, foi presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de São Paulo. Passamos a palavra a Guilherme Luz Fenerick, conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, que vai realizar a coordenação desse evento. Boa noite a todas e todos. Em nome do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, eu quero agradecer a presença de todos vocês nesse seminário de Psicologia e Políticas Públicas. Quero agradecer também, na pessoa da vereadora Juliana Cardoso, à Câmara Municipal pela cessão desse auditório e por possibilitar a realização dos encontros que se iniciam hoje e seguem até sexta-feira nessa casa, né? Bem como por disponibilizar a transmissão dos debates que aqui acontecerão para que todas as psicólogas, psicólogos e demais interessados, usuários, trabalhadores, colegas, possam nos assistir e no nosso site também poderão encaminhar perguntas para a hora do debate, tá bom? Então o pessoal que está assistindo poderá participar das discussões hoje também. Então eu passo a palavra para a vereadora Juliana Cardoso para que ela possa fazer uma saudação. Obrigada, boa noite a todos. Eu cheguei na hora que estava o teatro, né? E aí foi bem interessante porque, assim, hoje, literalmente, eu vivenciei cenas como essa aqui na casa. Só que numa forma mais da organização dos parlamentares nas pérolas que a gente ouve aqui em alguns momentos, né? Primeiro se iniciou com o vereador Davi Soares, que é da Universal, filho do S.S. Soares, que pega o microfone para dizer no seu comunicado de liderança que era um absurdo que a questão que está em pauta agora de LGTB, de que as crianças, né, ou jovem, ou adolescente, ou adulto, pode se mudar o nome nos espaços, né, para poder se sentir mais, ter um atendimento mais humanizado, mais qualificado, mais organizado. E aí uma das pérolas que ele colocou foi assim, que na hora achei, foi muito interessante que o vereador André Matarazzo, eu levantei e ele falou assim, calma, pelo menos tenta ficar mais calma para você falar no microfone, porque até que acho que quem estava aqui iria ter uma reação de que precisaria se usar tratamentos psicológicos para que tivesse a cura para o LGTB. Ou, pior, que tivesse uma organização espiritual para que isso saísse do seu corpo. Então, umas pérolas. Aí, bom, passou, respondi, daqui a pouco vem outro vereador da casa, vereador Conte Lopes, que coloca da seguinte forma: porque estive numa reunião onde os moradores estão pedindo que os moradores de rua parem de fazer bagunça, que saiam de lá, porque tem muito tráfico, muita droga, muito estupro, e que eles estão lá atrapalhando o espaço aonde ele tinha falado. Então, e um outro que não falou no microfone, mas estava aqui hoje, não sei se vocês têm acompanhado a questão da maioridade penal, teve uma audiência pública na comissão, em uma das comissões em Brasília, e que tem um projeto de lei lá que
coloca a questão da redução da maioridade penal. E que é isso mesmo, que todos os jovens têm que ir para a cadeia, que tem... Então, umas falas muito... da questão dos direitos humanos, zero, né? Do direito de ir e do respeitar, da diversidade, busca sempre uma política da punição, do ódio, da manipulação, do não querer, né, ter no próximo, um olhar no próximo de que a gente tem que conviver com essa diversidade. Então, eu me vi muito nessa cena, né, porque a gente tem vários locais que, infelizmente, ainda a questão dos direitos humanos, né, desde ela da questão do preconceito, da forma de falar e desde aquela de que, infelizmente, a gente ainda ouve no parlamento pessoas que fazem luz a esse tipo de discussão que é completamente... a gente, muitos que estão aqui, outros que passaram, e muita gente que está na luta para poder ter direitos humanos, para a organização da sociedade ser, né, mais igualitária, a gente ouve isso, a gente fica muito, muito, muito entristecido, né? E aí, por conta disso, a gente tem um olhar especial com esse seminário, e a gente, né, tá aqui junto para apoiar, para poder ajudar. Sei que tem muitas demandas que também são a níveis de governo federal, inclusive me parece que é um projeto de lei que foi vetado pela nossa presidenta, que teve uma dificuldade, que tem pensado algumas coisas que a gente já veio num seminário aqui. Então, nós temos uma caminhada nessa organização social, né, que estamos juntos. Então, eu acho que a casa de vocês, a organização desse seminário, eu acho que é bastante importante para a formação e informação, porque combater a questão da desigualdade de direitos é buscando a formação, a informação, e dessa sementinha que vocês estão colocando aqui é o que vai trabalhar nas suas respectivas regiões, nos seus espaços, que a gente sabe muito bem o quanto é difícil, muitas vezes, você combater isso em espaços que tem outros profissionais que têm olhares, e muitas vezes, muito duros, né? E que acham que a questão de direitos humanos é só a questão de proteger criminoso, proteger bandido, e que a gente sabe que muitas vezes é a questão dos direitos humanos, a questão das políticas públicas que a gente busca nesse sentido é para poder ampliar a igualdade de direitos. Então, era um pouco isso que eu queria colocar, e a casa de vocês, e a gente está aqui para poder acompanhar e ajudar no que for tiver no nosso alcance junto. Muito obrigada. Antes de dar início ao debate de hoje, sobre a psicologia e os temas de justiça, eu gostaria de dizer algumas palavras sobre a importância desse seminário e para justificar a satisfação do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo de poder organizar e proporcionar esse encontro à categoria e à sociedade. A sociedade brasileira avançou nas últimas 3 décadas em relação à conquista dos direitos sociais, orientados para a construção da justiça social e pela busca da ampliação de efetivos mecanismos de participação popular, foram garantidos marcos legais e constitucionais que se concretizaram na elaboração e implantação de políticas públicas de garantia de direitos. E a psicologia participou, e ainda participa, ativamente, a partir dos elementos e processos de dimensão subjetiva envolvidos, dessa construção permanente das políticas públicas, se transformando e intervindo diretamente na transformação das relações e dos contextos vividos e experimentados na nossa sociedade, direcionada, como não poderia deixar de ser, ao combate às diferentes violações de direitos e à luta pela garantia da justiça social. Testemunhamos no presente momento, e acho que as falas e o próprio teatro nos ajudam a lembrar, grandes desafios à manutenção e ampliação das políticas conquistadas e que ainda queremos conquistar.
seja por meio de mecanismos de gestão que comprometem o caráter público dessas políticas, seja por meio de diretrizes contrárias aos marcos democraticamente constituídos, seja por meio de violação de direitos operadas diretamente pela ação do Estado. O que presenciamos hoje nos dá cada vez mais a certeza de que precisamos nos manter lutando pela construção de políticas públicas que insistimos por almejar. Por todas essas razões, dentre muitas outras, o CRP São Paulo convida todos e todas aqui presentes para um grande encontro de debate e construção de referências para o enfrentamento dos desafios fundamentais postos nesses campos. É preciso contribuir para o empoderamento dos usuários de nossos serviços na luta pelo avanço dessas políticas. É preciso reconhecer a situação de nossa inserção como trabalhadoras e trabalhadores, identificando e apontando as condições necessárias para intervenções que permitam responder às urgências da população. É preciso avançar na qualificação da formação para a atuação nesses campos. É preciso ainda identificar as urgências inscritas pelas contradições dos processos de desenvolvimento econômico e social e seus impactos na vida da população. São desafios que apontam a necessidade de muitos campos em diálogo, os quais convidamos para dividir conosco esse seminário. Quero dizer, então, que sejam todos e todas muito bem-vindos. Então, eu quero agradecer a participação da vereadora Juliana Cardoso e desmonto essa mesa para a gente iniciar, então, a mesa de hoje. Tá bom? Muito obrigado. Bom, dando continuidade, então, aos trabalhos dessa primeira noite do nosso seminário de Psicologia e Políticas Públicas, gostaria agora de iniciar a mesa intitulada Psicologia e Sistemas de Justiça, Participação e Compromisso Social. A partir dos avanços democráticos e da efetivação dos direitos sociais, arduamente previstos em, como muito costumam chamá-la, a nossa Constituição Cidadã, o sistema de justiça também se aprimorou para acompanhar e juntar esforços na luta pela garantia desses direitos. É nossa Carta Magna que inscreve o Ministério Público como uma das instituições que deve investir de forma permanente na defesa dos direitos difusos e coletivos, ou seja, aqueles que alcançam as diferentes coletividades e a sociedade como um todo, para além dos direitos individuais. É também no decorrer dos últimos anos que a Defensoria Pública vem se ampliando e se afirmando como instituição que deve atuar não só na defesa individual das pessoas pertencentes às parcelas mais desfavorecidas de nossa população, mas, justamente por trabalhar diretamente com aqueles que mais sofrem as diferentes violências, entre elas as perpetradas pelo próprio Estado, tem o dever de atuar também no fortalecimento de garantias e direitos voltados à superação da desigualdade e da injustiça social. Na esteira desses avanços, a psicologia se faz cada vez mais presente nas diferentes interfaces com a justiça. Além disso, em sua atuação nas diferentes áreas e campos, se depara com situações, demandas e necessidades em que se faz preciso dialogar com os operadores do direito para a proteção de vulnerabilidades e para que se vejam superadas as violações a esses direitos. É a partir desse cenário que convidamos a categoria, além dos diferentes profissionais das categorias parceiras e dos usuários e usuárias aqui presentes, nessa jornada, para debater a inserção e a interlocução necessária da psicologia no sistema de justiça, na luta pela efetivação de uma sociedade justa, democrática e igualitária. Convido para compor essa mesa o Dr. Daniel Serra Azul Guimarães, promotor de justiça da cidade de São Paulo. Atualmente exerce a função de coordenador dos cursos realizados pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional Escola Superior do Ministério Público, é mestre e doutorando em Direito, tem atuações na área de defesa do patrimônio público e urbanismo. Convido também Marília Marra de Almeida,
bacharel, psicóloga e mestre pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Atuou como psicóloga no Centro de Atendimento Multidisciplinar, o CAM, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, de 2010 a 2013. Atualmente, compõe a Assessoria Técnica Psicossocial da Defensoria Pública Geral, coordenando o trabalho dos CAMs de todo o Estado de São Paulo. Bom, quero agradecer a disponibilidade e a presença aqui dos nossos convidados. E para, sem mais delongas, iniciar a nossa discussão de hoje, eu passo a palavra à psicóloga Marília Marra de Almeida. Muito obrigado. Boa noite. Agora sim. Boa noite a todas, a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, agradecer ao CRP por essa oportunidade de trazer alguns elementos do trabalho do psicólogo e da psicóloga na defensoria, e contar para vocês um pouquinho também, afinal de contas, o que é a defensoria, para que serve, e, enfim, depois no final a gente vai ter aí um espaço para debater e abarcar as questões que ficarem. Então, para começar, pode passar o próximo? Gostaria de trazer um pouco sobre a defensoria pública. O próximo. O que é a defensoria pública? Quem está aqui, levanta a mão quem sabe o que faz a defensoria, conhece. Sim, então boa parte das pessoas conhece a defensoria, mas eu acho que vale a pena a gente retomar o que, afinal de contas, é essa instituição, né? Como o Guilherme já trouxe inicialmente, a nossa Constituição Cidadã foi o marco legal que institui a defensoria pública como uma instituição essencial à justiça. O que isso significa, né? Acho que todo mundo sabe o que é o Tribunal de Justiça, que tem o juiz, e o juiz está lá para julgar as questões que chegam até ele. Mas e como que as pessoas chegam até a justiça? Como que levam seus problemas? Elas precisam ser representadas. E quem representa as pessoas são os advogados, né? Mas esse acesso, para que esse acesso seja universal, para que as pessoas que não podem pagar um advogado possam acessar a justiça, existe a Defensoria Pública, porque ela vai ter essa missão de prestar essa assistência jurídica integral e gratuita a quem necessitar no âmbito judicial e extrajudicial. Primeiro, assistência jurídica integral. É um marco que diferencia a defensoria de uma atuação de um advogado, porque isso que eu estava falando para vocês, quem pode pagar um advogado vai ter o acesso à justiça por meio desse advogado. Mas a defensoria, ela pretende ampliar esse acesso, não só instaurando processos, mas trabalhar também com educação em direitos, trabalhar no âmbito extrajudicial, que é tentar entender a complexidade dos problemas que chegam para a justiça a partir de uma visão integral. E por isso que a gente fala que essa assistência jurídica integral. E tem até, é interessante, tem um pesquisador do Maranhão que defendeu um mestrado agora e que ele entende a defensoria como uma política pública de assistência jurídica. Então, ele entende a defensoria como uma política pública, né? E porque muitas vezes as pessoas acham que a defensoria faz parte do judiciário, né? Não, a defensoria é um órgão autônomo e que é super importante o fato dela ser autônoma, porque ela pode, inclusive, ingressar com processos contra o Estado, né? Então, ela tem essa função dessa assistência jurídica à população que dela necessitar. É diferente do SUS, por exemplo, que é universal, todo mundo pode acessar. A Defensoria Pública atende a população hoje, né, que tem uma renda familiar até 3 salários mínimos. Então, esse é o perfil da população que pode ter essa assistência da Defensoria. Mas, assim, esse corte de renda é um crivo bastante genérico, que pode ser ampliado. Por exemplo, pessoas em situação de vulnerabilidade podem ser atendidas independente da renda, que é o caso de uma mulher em situação de violência, por exemplo. Porque, por mais que ela tenha uma renda, ela pode estar sem o acesso a essa renda. Então, assim, esses casos de uma situação de especial vulnerabilidade,
a Defensoria pode atender independente do critério de renda. A próxima, por favor. Bem, para a gente entender assim, um pouco o significado da Defensoria, eu gosto de lembrar do filósofo Walter Benjamin, que ele fala muito, ele fala sobre as teses da história, né? Como se conta a história. E ele tem uma tese que fala que a história é a história dos vencedores, né? Se existe uma guerra, o relato dessa guerra vai ser o relato daqueles que venceram a guerra. Então ele fala que a história oficial é a história dos vencedores. Se a gente pensar no processo judicial como uma história de um conflito, né? E a gente pensar que quem poderia contar essa história, que elementos são trazidos dessa história, se antes da Defensoria só quem podia ter dinheiro podia contar essa história, e a gente fizer uma pequena metáfora aí para pensar a Defensoria com Walter Benjamin, a gente pode dizer que a Defensoria ela possibilita que a história dos vencidos seja contada, porque quem dificilmente poderia falar para a justiça, poder trazer a sua visão daquele conflito ou se defender de uma situação que está sendo acusado de um crime, enfim, essa história poder estar no processo, essa defesa da pessoa ser feita, eu acho que é interessante pensar à luz do Walter Benjamin. Eu acho que é bem rico esse aspecto. E assim, pelas histórias que chegam à Defensoria serem marcadas por situações de opressão, vulnerabilidade, as mais diversas violências, é interessante a previsão do trabalho interdisciplinar, porque por conhecer essa complexidade das demandas, somando o saber da psicologia, do serviço social, de outros saberes, a sociologia também compõe, é que a gente pode ter uma dimensão da complexidade desses problemas para propor intervenções mais criativas, que não fiquem só no âmbito ali do direito, né? Não que o direito não seja criativo, mas para ampliar o leque de atuação. Próximo. Então, no Estado de São Paulo, apesar da previsão da Defensoria, né, como um direito de todos, foi apenas no ano de 2006 que a Defensoria, de fato, passou a existir aqui no Estado. E foi por conta da luta de movimentos. A gente teve o movimento pela Defensoria Pública, que inclusive o CRP fez parte desse movimento, né? Acho que talvez até tenha influenciado essa ideia de ter um trabalho interdisciplinar, enfim. Mas apenas em 2006 que passou a existir a Defensoria aqui no Estado. E nesse ano de 2006 foi aprovada a legislação a Lei 988, que é a legislação que regulamenta a Defensoria aqui no Estado. E nela é previsto o atendimento interdisciplinar, que a gente pode ver no artigo 5º, né? E prevê também, no artigo 48, o Centro de Atendimento Multidisciplinar, que a gente conhece como CAM, né? Que é este setor onde atuam os psicólogos e assistentes sociais da Defensoria. Então, apesar de 2006 já haver essa legislação prevendo o trabalho interdisciplinar, foi só em 2010 que a gente passou, de fato, a contar com esses profissionais. Então, em 2010, a gente teve o primeiro concurso público e que somou à instituição um total de 47 profissionais, 30 psicólogos e 17 assistentes sociais, isso para o Estado todo, né? Para atuar nas diferentes unidades da Defensoria no Estado. E agora, em 2014, a gente teve um aumento significativo e a gente conta com 112 profissionais, 58 psicólogos e 54 assistentes sociais. Então, a gente tem na realidade atual da Defensoria no Estado 65 CANs, que são esses centros de atendimento multidisciplinar, 65 no total no Estado, sendo 26 no interior, 17 na capital, 10 na região metropolitana e 7 em núcleos especializados. Esses núcleos são uma parte da Defensoria
que não é de atendimento direto à população. Porque esses outros do interior, da capital, região metropolitana, são unidades de atendimento que recebem as pessoas para serem atendidas, e onde ficam os defensores, enfim. Os núcleos, eles são outros setores da instituição que se debruçam sobre temáticas específicas. Por exemplo, tem o núcleo da infância e juventude, o núcleo da defesa da mulher, e nesses núcleos também a gente tem a atuação do psicólogo, do assistente social. Bem, a ideia hoje era trazer um pouquinho dessa atuação da psicologia na defensoria, para a gente pensar um pouco sobre a ideia do compromisso social e da participação da profissão no sistema de justiça, né? E uma coisa muito importante que eu gostaria de chamar a atenção, que não dá para falar da atuação só da psicóloga e do psicólogo na defensoria, porque a nossa atuação é interdisciplinar. A gente entrou junto com os assistentes sociais e as assistentes sociais, e foi junto que a gente construiu esse trabalho, que a gente fala que é o trabalho do CAM, né? Não é só o trabalho da psicóloga, porque essa construção junto à defensoria foi muito interdisciplinar mesmo. Psicólogo e assistente social junto construindo esse trabalho. E além dos CANs, né, em todo o estado, a gente tem a Assessoria Técnica Psicossocial, que é esse órgão do qual eu faço parte hoje, que a gente, além de assessorar o defensor público geral nas matérias relacionadas à psicologia, ao serviço social, a gente também gere, né, cuida desses CANs em todo o estado. E aí tem a oportunidade de conhecer as diversas realidades e as diversas formas de atuação que foi sendo construída na defensoria. Próximo. Então, quando a gente chegou em 2010, foi bastante interessante, que chegaram, né, 47 psicólogos e assistentes sociais numa instituição essencialmente jurídica. E, enfim, o que a gente faria, né? Mas foi interessante a recepção, que a gente ficou 3 semanas num curso, entendendo o que era a defensoria, o que a instituição fazia. E, ao fim dessas 3 semanas, a gente construiu as nossas atribuições, né? Que foi essa deliberação 87, e aí a gente construiu o que a gente faria. E eu destaquei 2 princípios importantes que eu acho que ajudam a entender o que, de fato, os psicólogos fazem lá. O primeiro princípio da nossa deliberação fala que o princípio número 1 é a humanização do atendimento. E aí, quando a gente vê esse princípio, que foi muito uma expectativa dos defensores com a entrada de psicólogos e assistentes sociais, seria que o atendimento seria mais humanizado. Num primeiro momento pode soar até estranho, porque você pensa, então o outro atendimento não é desumanizado? Não, né? Mas eu acho que quando se fala em humanização, se tem a percepção da necessidade de uma escuta especializada, uma escuta que vá além daquilo que a pessoa traz e possa problematizar a complexidade dessas situações que chegam, né? E um outro princípio que eu trouxe, que eu acho que é importante para entender essa nossa atuação, é a não substitutividade da rede. Que aí demarca, então, uma atuação própria do psicólogo do assistente social na defensoria, que não é porque tem um psicólogo na defensoria que a gente vai atender as pessoas como se fosse um CAPS ou como se fosse uma unidade básica de saúde. Não, a gente vai ter outras atribuições que eu vou trazer um pouquinho para vocês, para contar o que de fato a gente faz. Para explicar quais são os eixos de atuação, eu quis ilustrar com as principais demandas que têm chegado desde que a gente entrou para serem atendidas no CAM. Eu trouxe aqui um retrato a partir de 2013 a 2015, que foi o ano a partir do qual a gente passou a contar com um sistema que é mais fidedigno de contabilização. Então, de 2013 a 2015, os CANs atenderam 32.735 casos, sendo que 33% dessas demandas se referiam à composição extrajudicial de conflitos, que são pessoas que chegam e, ao invés de se instaurar um processo, você tenta estabelecer um diálogo entre as pessoas para que se tente outras soluções para aquele conflito que não um processo judicial. Em segundo lugar, o uso problemático de drogas, que a gente tem muitos casos de, principalmente, familiares que escutam por aí, na mídia, enfim, que o uso de drogas
é um problema que vai ser resolvido com a internação e acabam procurando a defensoria por esse motivo. Então, a gente tem todo o trabalho de desconstruir essa ideia e explicar um pouco para a família como é a política de saúde mental, enfim, trabalhar com essas famílias a desconstrução dessa ideia de que a internação resolveria esse problema. Em terceiro lugar, casos de conflitos familiares, dos mais diversos. Depois a gente tem 10% aí de casos de pessoas procurando acesso às políticas de habitação, saúde, educação, assistência. E depois, uma demanda expressiva, apesar de ser 4%, mas se a gente for ver, são 1.406 casos de pessoas com transtornos mentais graves que chegam à defensoria com demandas do tipo: a minha vida está passando na TV, eu tenho um chip instalado em mim, estou sendo perseguida, e acham que a defensoria pode resolver essa situação. Então, a gente tem esse trabalho de escuta, acolhimento e redirecionamento dessas pessoas para os locais onde elas podem ter acesso ao que elas buscam, né? E outra demanda expressiva também são as situações de violência, sendo que metade são situações de violência contra a mulher, que é as mulheres que procuram a defensoria. Próximo, por favor. Então, aí... voltam, por favor. Eu trouxe esses agora em números brutos aí, as principais demandas e outras que também aparecem apenas para ilustrar, né? Necessidade de suporte psicológico, busca por outras políticas, busca por trabalho, capacitação, orientação social, busca de orientação sobre benefícios, pessoas em situação de rua, casos envolvendo curatela, né? Que é quando algum familiar pretende interditar, né, alguém da família. Enfim, diversas demandas que chegam para a gente. Próximo, por favor. E aí, diante dessas demandas que foram chegando, hoje a gente consegue organizar o nosso trabalho em 5 eixos principais de atuação. O primeiro dele é o atendimento psicológico ou social, produção técnica, mapeamento e articulação com a rede, educação em direitos e composição extrajudicial de conflitos. Próximo. O que é o atendimento, né? Se a gente fala que não substitui a rede, de que forma, como que é esse atendimento que a gente oferece? A gente chama desse atendimento psicológico ou social todos os momentos de escuta que a gente oferece para a população. Mas uma escuta que vai resgatar essas dimensões psíquicas e essas dimensões sociais envolvidas nessa problemática que a pessoa traz. Esse atendimento pode acontecer no âmbito extrajudicial, ou seja, quando a pessoa chegou na defensoria, a triagem é feita por defensores ou estagiários de direito, ou seja, os profissionais do direito são quem recebem a população. E nessa recepção pode acontecer deles não entenderem o que a pessoa está buscando ali. A própria pessoa pode ter procurado a defensoria, mas não saber de fato, juridicamente, o que ela necessita. E aí a gente vai entrar com essa escuta técnica qualificada para ajudar, muitas vezes, na compreensão dessa demanda, ou mesmo para tentar uma composição extrajudicial, quando existe um conflito que a gente pode chamar a outra parte também para tentar resolver o problema. Essa escuta também pode acontecer no meio de um processo, quando a pessoa já tem ali configurado uma demanda jurídica, mas, paralelamente, ela está passando por alguma situação, algum sofrimento psíquico, alguma situação de vulnerabilidade social que a gente pode intervir também, isso como uma demanda associada, né? Próximo. E aí, a ideia de que essa escuta ela é um testemunho dessas histórias que foram apagadas pelo discurso da dominação e que exige uma escuta qualificada, que clama por uma justiça que não será feita apenas nos tribunais, cujo trauma não será curado por uma decisão favorável apenas,
a escuta dessas histórias é fazer justiça a elas. Então, o fato de você poder escutar as pessoas que chegam com seus problemas, eu entendo que isso já é um primeiro passo de justiça, né? Essas histórias possam ser contadas. Que essas histórias possam vir a ser, né? Elas precisam de alguém que escute para que essas histórias tenham uma materialidade. E é uma escuta ativa que atravesse o que foi calado pelo senso comum dominante, que possa ligar esses farrapos aí dessas narrativas descontínuas. Uma história que encontre continuidade na escuta de alguém para fazer algum sentido. Então, a gente entende que esse espaço de atendimento é também um espaço de elaboração desse sofrimento que chega para a justiça, né? Um segundo eixo é a produção técnica, que pode se dar quando a pessoa chega para iniciar um processo na defensoria. Essa escuta que a gente oferece pode se transformar num relatório, por exemplo, que vai qualificar ali a defesa que o defensor vai fazer naquele processo. E, por exemplo, uma família que teve os seus filhos acolhidos numa instituição de acolhimento e até 2010 nem existia processo, existia um procedimento verificatório em que o juiz ia verificar que situação aconteceu ali, se foi uma situação de negligência, se a família tem condições ou não de cuidar daquela criança. E em 2010, o Conselho Nacional de Justiça recomenda que seja instaurado, né, um processo de acolhimento institucional. E aí, nesse caso, a família vai poder ter direito ao contraditório, ela vai poder se defender dentro daquele processo. E, no caso, a escuta qualificada do psicólogo do assistente social vai poder trazer essa história dessa família para que ela tenha uma defesa, de fato, para que ela possa também falar nesse processo, se defender das situações que estão sendo direcionadas a ela. Ela vai poder contar ao lado dela também. Ainda ali no assistente técnico existe uma diferença, porque a gente pensa... Pode voltar só um minutinho? O juiz já tem uma equipe técnica. A gente tem o setor técnico dos psicólogos e assistentes sociais que fazem as perícias. Para que vai o psicólogo da defensoria fazer outro estudo? Aí a gente tem a diferença entre a perícia e a assistência técnica. O perito, ele trabalha para o juiz e ele tem esse compromisso disso que a gente pensa que é um olhar de sobrevoo, de tentar abarcar toda a situação, ouvir as duas partes e fazer um parecer que vá subsidiar a defesa do juiz. Na defensoria, não. A gente vai olhar só para uma das partes. Então, a gente entende que é uma posição parcial, que pode contribuir com esse estudo que o perito já fez, mas a gente vai trazer as questões daquela subjetividade que se apresentam para a gente. E pode ser uma opinião diversa do que o perito apresentou para o juiz. E a gente entende que essa diversidade de olhares enriquece a possibilidade do juiz decidir, porque é o juiz que vai decidir, não é o psicólogo assistente social que vai decidir o que é melhor para aquela família. Mas então a gente entende que quanto mais olhares técnicos sobre aquela situação tiverem ali no processo, enriquece a possibilidade do juiz julgar. Próximo. Um eixo importante é de mapeamento e articulação com a rede, porque a gente entende que o CAN ele pode ter esse papel de promoção do diálogo entre diversos serviços, que às vezes os serviços não se conversam muito bem. Alguma demanda que chega de uma família em situação de vulnerabilidade, às vezes ela tem dificuldade de acessar a saúde, a própria assistência, aí a assistência acha que a saúde está fazendo tal trabalho com a família, a saúde acha que é a assistência que está fazendo. E assim, a gente acha que a defensoria pode ajudar nesse diálogo entre os serviços e pensar junto, constituindo redes mesmo, porque às vezes a gente tem vários serviços que atuam de forma fragmentada e é importante que a gente possa articular esses serviços e pensar junto esses planos para atuar nos casos, né? E a gente viu, então, que 3 produtos dessa atuação que a gente
tem construído de articulação e mapeamento da rede de serviços, que é promover o acesso da população aos direitos, que é uma daquelas demandas que eu falei para vocês, né? A pessoa quer ter acesso a um benefício, mas não sabe, né, que é no CRAS que ela tem que ir. Então, desde orientações muito básicas até orientações mais complexas, por exemplo, os casos em que a família procura internação, e aí a gente tem que explicar a forma mais complexa como esse processo se dá, que a internação não é o tratamento, pode ser uma parte necessária ou pode não ser, mas explicar como é o atendimento no CAPS. De certa forma, trabalhar com aquela família que ela também faz parte daquele problema e que ela também vai ter que participar desse tratamento. Enfim. Então, esse é o acesso da população aos direitos. Também identificar esses percursos dos usuários no acesso ou no não acesso aos serviços da rede também, para embasar essa defesa. Por exemplo, aquele caso que eu já citei da mãe que teve seu filho acolhido numa instituição por suposta negligência. É simples dizer que aquela mãe é culpada e ela não teve condições de cuidar da criança. Mas se a gente for acompanhar todo o percurso que ela já fez e todas as negligências que ela já sofreu do Estado, pois ela buscou moradia, não tinha política de habitação, ela buscou assistência, não conseguiu acesso por algum motivo, ela buscou uma creche, não conseguiu vaga. Então, se a gente trazer essa dimensão do percurso que a pessoa fez e trazer isso no processo, acho que também ajuda a tirar o foco do indivíduo como culpado pelas situações que estão ali. E a negligência, a gente vai entender, então, que não é uma negligência da mãe, mas uma negligência do Estado com essa família, né? E como que a gente vai julgar essa situação? Por conta disso, a criança vai para o abrigo, a mãe vai ser destituída do seu poder familiar, enfim. E um terceiro ponto desse eixo é que a gente acaba se tornando um observatório de políticas públicas. Porque nos territórios a gente começa a ver os locais em que chegam mais demandas por habitação, mais demandas por saúde, e aí a gente vai observando como cada território está organizado e quais as políticas mais frágeis em cada um desses territórios. Próximo. Um quarto eixo é educação em direitos, que eu acho que a peça inicial traz um pouco essa reflexão, né? Como que as pessoas vão saber dos seus direitos, como elas vão exigir seus direitos. Então, os psicólogos assistentes sociais têm essa missão de promover esse tipo de orientação, seja para a população em geral, seja para os profissionais da rede, que às vezes a própria rede, algumas políticas, alguns serviços, não sabem para que serve a defensoria, como acessar. Então, a gente pode, caso vocês trabalhem em serviços e queiram chamar a defensoria para contar um pouco qual é o trabalho, a gente faz esse trabalho. E diretamente com a população também, de falar sobre os direitos fundamentais, enfim. E também a gente faz um trabalho de educação em direitos e formação para o público interno, para os profissionais do direito, no que se refere às temáticas em que as nossas áreas têm mais afinidade. Por exemplo, em relação à violência de gênero, questões da saúde mental, que chegam muito para os defensores. Então, a gente trabalha também com o público interno essas temáticas com o objetivo de alcançar aquela ideia da orientação jurídica integral, que tenta ter uma visão mais complexa dos fenômenos. E o último eixo é esse da composição extrajudicial de conflitos, que, pelo que eu trouxe para vocês, é o que a gente tem feito, é 1/3 de toda a atuação que tem sido feita, e que a gente busca trabalhar com essa capacidade decisória das pessoas, com a autonomia. Por quê? Se o acesso à justiça, a ampliação desse acesso com a defensoria é algo muito bom, que a gente preza muito, né, que toda a população agora pode chegar à justiça, tem um efeito colateral, que é a judicialização da vida. Então, se todo mundo chega à justiça, então todos os meus problemas agora eu vou levar para a justiça e é o juiz que vai resolver com quem meu filho vai ficar. Então, esse é um trabalho muito importante, de sentar com as pessoas e falar, mas quem é a melhor pessoa para decidir sobre com quem seu filho vai ficar? É o juiz? Ou será que é você, a mãe e o pai, conversando, pensando,
tentando entender, afinal de contas, o que está por trás daquele conflito. Então, a gente vai trabalhar com essa dimensão de empoderar as pessoas. Empoderar, essa palavra não é muito boa, mas trazer para as pessoas a possibilidade de autonomia mesmo, né? Viabilizar esse diálogo, intercambiar essas visões, porque às vezes os dois querem a mesma coisa, eles só não conseguem entrar num diálogo e reconhecer as visões de mundo que estão em jogo ali no conflito. Então, o diferencial dessa composição ser composta pelo direito, pela psicologia e pelo serviço social é que a gente vai olhar para as relações e para as representações que estão ali em jogo e, a partir dessas relações, encontrar saídas as mais diversas possíveis. Porque a lei tem saídas bastante rígidas, às vezes. Por que tem que a visita ao genitor que não está com a guarda? Por que tem que ser de 15 em 15 dias? Sabe, às vezes as pessoas conversando, elas encontram soluções muito mais criativas e que atendem muito melhor ao cotidiano e aos interesses delas. Então, a gente pensa que, através desse diálogo, a gente pode encontrar saídas criativas que atendam melhor e que levem a acordos que sejam, de fato, cumpridos, né? Porque uma decisão judicial não necessariamente... A decisão ela pode acabar com o processo, mas ela não acaba com o conflito. O conflito, se a gente não trabalhar o conflito, isso pode dar origem a diversos outros processos também. E aí a gente então está trabalhando com esse potencial emancipatório das pessoas que procuram a justiça para que elas tomem as decisões no que se refere aos seus próprios problemas. Próximo. Bem, então, para resumir e finalizar, já que meu tempo também já está se acabando, eu acho que o papel da psicologia na defensoria é trazer um contraponto a uma história da psicologia no sistema de justiça, que eu não estou falando aqui que é sempre assim, mas que, se a gente for lembrar o Don Zelote, não sei se vocês conhecem, que é um autor francês que vai falar da função da psicologia e do serviço social na França como uma polícia das famílias, aquela é uma disciplina que culpabiliza as pessoas pelos problemas. E se a gente for ver o Foucault, por exemplo, nos Anormais, ele traz diversos relatos na área criminal, dizendo como a psicologia individualizava o problema do crime, criando a figura do anormal e do monstro criminoso. E a psicologia se prestou esse papel de individualizar esses problemas e trazer para as pessoas como quase que fosse a culpa pelos problemas sociais. Então, a gente tenta contar uma história que faça um contraponto ao que, historicamente, a psicologia se prestou, né? E aí, da infância, eu já acabei falando várias vezes sobre esse caso das famílias que têm os seus filhos retirados de casa por uma suposta situação de negligência, e que é muito importante a gente olhar para a negligência que essas famílias sofrem do Estado, enfim, toda a complexidade que não dá para a gente reduzir a um problema individual, a um transtorno de personalidade, algo que seria da subjetividade que impede aquela família de exercer esse papel de cuidar da criança, sem olhar para todo o contexto em que ela já sofreu de violência e negligência também. Próximo. Então, nessa ideia de participação e compromisso social, eu acho que o papel da psicologia na defensoria, que é o que eu tenho, né, para contar para vocês, é essa defesa integral, que está além do papel. Então, não é que a gente vai acolher essa família e só fazer um laudo contando tudo que ela sofreu de negligência e tal, e por isso não pôde ser uma família que cuidasse da criança. Não, a gente vai, de fato, tentar intervir junto com aquela família. Se ela não tem acesso à moradia, como que a gente consegue chamar a política pública para dar uma resposta para ela? Se ela não tem escola, qual é o caminho que ela tem para conseguir essa escola?
Se ela tem dificuldade de se mobilizar, a gente vai tentar, através de atendimentos, mobilizar os recursos subjetivos que ela tem para proporcionar mudanças nesse cuidado. Mobilizar os recursos externos, comunitários, enfim, tentando uma defesa de fato da família, não só uma defesa no papel. Por isso que a gente fala que é uma defesa para além do papel. E aí, nisso está o compromisso social, que é uma postura de intervenção junto a essas pessoas que nos procuram, né? E aí, com essa ideia de que a gente pretende aproximar o sistema de justiça ao ideal de justiça, porque as pessoas buscam a defensoria buscando justiça, mas o que elas encontram é um sistema complexo, cheio de leis, que ela nem entende mais depois o que ela foi pedir ali, se aquilo, o que aconteceu com aquele pedido, né? E o mundo jurídico é bastante complexo, as leis são complexas, então a gente tenta, o que for possível, não entrar para o sistema de justiça, melhor. Mas quando entra, como a gente traduz para as pessoas o que acontece? Como que a gente garante esses direitos, né, de formas criativas que possam, de fato, modificar as relações, os conflitos entre as pessoas? Bem, era isso que eu tinha para contar para vocês. E aí eu fico à disposição, quem quiser anotar e-mail para estabelecer contato, telefone. Foi tudo muito rápido, não sei se ficou claro, mas fico à disposição aí para tirar dúvidas. E a gente... Não, você que é o coordenador. A gente vai ter um debate no final, aí a gente esclarece as questões, dúvidas, anotem. Quero agradecer a fala da Marília, então, muito obrigado. Antes de passar a palavra para o Dr. Daniel, eu quero só dar 2 recados. Primeiro, que o pessoal que está sentando no chão ainda tem lugares, principalmente aqui, pessoal que tem, vejo ainda alguns lugares o suficiente para todo mundo que está no chão. Se quiser, fica à vontade. Tá bom? Aqui na frente tem 3, um do lado do outro, para o grupinho que está ali, todo mundo junto. Então, fiquem à vontade. Tem outro grupinho aqui. Bom, vocês se conversam. O segundo recado é que para o pessoal que está assistindo de casa, pela internet, um dos canais para o envio de perguntas para o momento do debate, quero passar para vocês, é o e-mail crpwebtv@crpsp.org.br. Eu repito, crpwebtv, que é WEBTV, né? @crpsp.org.br. O pessoal estava com calor, eu acho que o ar-condicionado já foi ligado. Melhorou, gente? Eu precisava. Tá meio quente aqui ainda. Bom, então eu passo agora a palavra para o Dr. Daniel Serra Azul Guimarães para a sua exposição. Boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite feito pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. O faço na pessoa do Guilherme Luz Fenerick, que, além de conselheiro do Conselho Regional de Psicologia, é um dos bravos membros do NAT, do órgão encarregado de prestar apoio técnico aos promotores, no Ministério Público do Estado de São Paulo. Quero desde já deixar expressada aqui a minha admiração pelo trabalho de vocês, admiração pelo papel que vocês desempenham no aperfeiçoamento institucional do Ministério Público. Isso é um testemunho pessoal e também pode considerar que é a opinião geral no Centro de Aperfeiçoamento Funcional, Centro de Estudos de Aperfeiçoamento Funcional, Escola Superior do Ministério Público, a respeito do NAT e dos seus qualificadíssimos profissionais. Vou agradecer também à Câmara Municipal pelo apoio ao evento, faço na pessoa da vereadora Juliana Cardoso, que esteve aqui na abertura. Cumprimento também a Defensoria, os membros, os integrantes da Defensoria Pública, da área jurídica e das demais áreas que são imprescindíveis para a realização da justiça.
o faço na pessoa da expositora que divide comigo a mesa aqui, Marília Marra de Almeida. Uma boa noite a todos. E o que eu vou propor em termos de definir o procedimento dessa minha exposição, que eu prefiro considerar uma conversa, um diálogo, eu fazer uma brevíssima mesmo exposição sobre o Ministério Público. A maior parte de vocês já conhece bem o Ministério Público, alguns talvez não conheçam tão bem, e sobre a relação entre o Ministério Público e as políticas públicas, para que no final eu me ponha à disposição para solucionar dúvidas, para realizarmos um debate. Sempre é uma experiência mais enriquecedora do que uma mera exposição, né? Então, assim como fez a brilhante representante aqui dos psicólogos da Defensoria, Marília, eu vou procurar ser bem sucinto, bem breve, para a gente poder ter a oportunidade de ter um debate rico no final. Bom, que é o Ministério, quem é o Ministério Público, né? O Ministério Público é um monte de coisas. Se a gente for olhar a realidade, a prática, às vezes a gente tem até dificuldade de compreender. O Ministério Público atua em diversas áreas. A gente já tem uma tendência a ter uma visão distorcida do que é a instituição pela influência do cinema norte-americano, né? O Ministério Público no Brasil tem um perfil muito diferente do Ministério Público em outros países do mundo, em que, em geral, o Ministério Público atua só na área criminal e com o papel de fazer acusação, ser o acusador, ser o representante do Estado fazendo acusação. O Ministério Público no Brasil tem um perfil bem diferente do que acontece na maior parte do mundo e que precisa ser bem compreendido. Hoje, o Ministério Público, só para fazer uma brevíssima introdução, antes da gente aprofundar um pouco mais, atua basicamente em 3 eixos, que é a esfera criminal, a esfera da tutela coletiva, e aí estão incluídas, por exemplo, as atividades de indução e controle de políticas públicas de saúde, questões relativas ao controle, à fiscalização dos atos da administração pública, no que diz respeito à probidade administrativa, à preservação do patrimônio público, as questões relativas à infância e juventude, aos idosos, consideradas coletivamente, e etc. E o terceiro eixo de atuação do Ministério Público são os interesses individuais indisponíveis. É uma atuação que aparece menos, é menos vista, né? Mas é uma atuação que acontece no dia a dia, por exemplo, na área da saúde, em que se procura realizar a justiça nos casos que envolvem interesses individuais e casos em que a lei entende que existe um interesse de toda a sociedade naquele processo e, por isso, o Ministério Público está presente. O Ministério Público tem origem muito remota, e no Brasil remonta ao período do Império. Mas, ao longo da história, o Ministério Público foi sofrendo transformações, especialmente no Brasil. Daquele órgão que tinha o papel de representar os interesses da coroa, né, do Estado, do Império, e com um desenvolvimento histórico, hoje nós chegamos ao Ministério Público da Constituição de 88, que é o representante do povo, é aquele que vocaliza a vontade geral. Vocaliza a vontade geral nas mais variadas áreas de atuação. Ou pelo menos que deve fazer isso, né? Dentro do mundo no mundo do direito, a gente fala que é o mundo do dever ser, né? O mundo das normas. No mundo das normas, no mundo do dever ser, o papel do Ministério Público é vocalizar a vontade geral, vocalizar as demandas populares, nesses 3 eixos de atuação. No processo histórico mais recente no Brasil, o Ministério Público se vê hoje diante de uma contradição que precisa ser superada, e o Ministério Público no Brasil inteiro tem se empenhado para superar, que é um modelo de instituição feito para outras funções, vamos dizer assim, para o papel que o Ministério Público tinha antigamente, com uma imposição constitucional de uma atuação que exige um modelo mais adequado para a concretização dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Esse é o grande dilema do Ministério Público hoje. O Ministério Público precisa se reinventar, precisa se refundar, né? Nós temos a Constituição em vigor já há quase 3 décadas. O Ministério Público
passou a ter um papel muito importante, mais do que já tinha na Constituição de 88, passou a ter garantias equiparadas às garantias da magistratura e recebeu essa incumbência muito grande, diz lá o artigo 127 da Constituição, de defender a ordem jurídica, defender o regime democrático, defender os interesses sociais e individuais indisponíveis. O que significa defender os interesses sociais? O que significa defender a ordem jurídica? Quando a gente fala defender, que cabe ao Ministério Público defender a ordem jurídica, isso não significa o que significava alguns séculos atrás, simplesmente ser aquela expressão, não me agrada muito pessoalmente, o fiscal da lei, né? Aquele que está no processo para ver se a lei está sendo aplicada corretamente. Até porque, pelo estágio atual de desenvolvimento da ciência do direito, já se tem a compreensão de que não existe uma coisa objetivamente identificável como o conteúdo da lei. O conteúdo da lei ele é encontrado em cada, eu até prefiro dizer, construído em cada processo, em cada situação concreta. O direito tem muito mais relação com as disputas do dia a dia que acontecem na sociedade do que com algo que se vai buscar no texto da lei, se vai encontrar lá e buscar ou fiscalizar a sua correta aplicação. Então, o que é defender a ordem jurídica hoje? Defender a ordem jurídica hoje é defender o projeto constitucional de construção do Estado Democrático de Direito. Nós temos uma Constituição, a Constituição é um programa. Nós como o país, como uma entidade, tem um rumo que ele é obrigado a seguir. Esse rumo está lá na Constituição, é um projeto a ser realizado, é um projeto a ser executado. Aliás, me parece que a leitura diária da Constituição é necessária não só para os profissionais do direito, é necessária para todos. Pelo menos dos 5 primeiros artigos da Constituição, né, que declaram o que é a República Federativa do Brasil, que dizem quais são seus fundamentos, dizem quais são seus objetivos fundamentais, e depois enumeram os direitos e garantias fundamentais a título exemplificativo, né, não estão todos lá no artigo 5º, mas a maior parte está. Então, é muito importante essa leitura. Aliás, se essa leitura aqui, eu vou pedir licença para fazer uma observação um pouco crítica em relação aos operadores do direito. Se essa leitura fosse feita por nós, operadores do direito no dia a dia, a gente já teria um sistema de justiça funcionando muito melhor, né? Porque a gente tem, em muitos casos concretos, infelizmente, a gente vê contratos, convênios, leis, regulamentos se sobrepondo a fundamentos da República, se sobrepondo a objetivos fundamentais da República, que é uma inversão absolutamente inadmissível, mas que a gente encontra com uma frequência muito grande nos processos no dia a dia. Então, o que é defender, o que cabe ao Ministério Público? Quando a Constituição fala que cabe ao Ministério Público defender a ordem jurídica, defender o regime democrático, será que defender o regime democrático é só defender o processo eleitoral formalmente, para que não haja, enfim, para que tenhamos formalmente uma democracia? Ou será que é defender a construção de uma democracia material, né? Será que defender a ordem jurídica é simplesmente defender a aplicação da lei? O fulano tirou uma coisa que é do outro, praticou furto, tem que ir para a cadeia. Será que é isso? O ciclano está no escadão lá vendendo 10 papelotes de cocaína, tem que ir para a cadeia porque é traficante. Será que é isso que é defender a ordem jurídica? Ou será que defender a ordem jurídica é defender a construção progressiva daquele país que está projetado na Constituição de 88, que a gente lembra que diz que o Brasil, em primeiro lugar, é uma república, que ela é uma federação, que ela é um Estado democrático de direito. Isso tem um conteúdo na ciência do direito, se estuda o conteúdo disso. O Estado democrático de direito é um estágio avançado em relação ao Estado social. Existem aí certos... Tem um colega que chama de mercadores de pareceres, muito famosos, que de vez em quando tem uma tendência a ver um Estado liberal na Constituição de 88. Não tem como. Aquilo é uma Constituição do Estado Democrático de Direito, que é um passo adiante em relação ao avanço que já foi a concepção do Estado de bem-estar social. E, em seguida, a Constituição enuncia que são fundamentos da República, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, o pluralismo político, a cidadania. Nenhuma lei no Brasil, nenhum contrato, nenhum convênio, nenhuma portaria pode ser interpretado deixando isso de lado. É fundamento. Se é fundamento,
da República, qualquer ato da República, qualquer ato do exercício do poder, tem que ser interpretado de acordo com aqueles valores que foram eleitos como fundamentos da República. Dignidade da pessoa humana, pluralismo político, valor social do trabalho e da livre iniciativa e a cidadania. E, em seguida, a Constituição diz que são objetivos fundamentais da República. Vejam bem, o emprego da expressão fundamentais é muito importante. Fundamentos, objetivos fundamentais. Não tem como a gente falar em defender a ordem jurídica sem a gente ter como pressuposto que é a defesa desse projeto que está na Constituição de 88. Então, lá, entre os objetivos fundamentais, por exemplo, é erradicar a pobreza. Então, qualquer agente público, qualquer promotor de justiça, juiz, defensor público, procurador de Estado, vereador, deputado, governador, senador, policial, qualquer agente público que pratique qualquer ato que não esteja de acordo com o objetivo fundamental da República de erradicar a pobreza e a marginalização, está praticando um ato que é ilegal, um ato que é contrário ao direito. Está praticando um ato que juridicamente é inválido. Estão lá também entre os objetivos fundamentais da República a redução das desigualdades regionais, a redução das desigualdades sociais e assim por diante. Aquilo ali é um projeto que, no mínimo, juízes e promotores deveriam ler todos os dias, para não se esquecer de que, enfim, para que estão trabalhando, né? Quais são os seus deveres. Acima de tudo, os promotores, que têm a obrigação de defender a ordem jurídica. Defender a ordem jurídica é defender o projeto constitucional do Estado Democrático de Direito. É o projeto constitucional que tem como ideal uma sociedade que não coincide com a sociedade atual. É por isso que está lá o projeto no mundo do dever ser, no mundo das normas. A Constituição manda que toda a institucionalidade brasileira pratique atos voltados a construir um certo estado de coisas que não é o que existe hoje. É esse que é o papel de qualquer agente público no Brasil. E esse que é o papel do Ministério Público, esse que é o papel do Procurador da República, do Promotor de Justiça, do Procurador do Trabalho. Esse é o papel do Ministério Público, que tem o dever de defender os interesses da sociedade e defender a ordem jurídica. Defender os interesses da sociedade não são os interesses que ele acha que são os interesses da sociedade. Para defender os interesses da sociedade, o promotor precisa primeiro ouvir a sociedade, né? O Ministério Público, os membros, aqueles que ocupam cargos no Ministério Público, aqueles que, como eu, ocupam cargos de promotores de justiça, procuradores da República, procuradores do trabalho, tem que ter em mente, obviamente, que não são donos daquele cargo, que não são donos daquelas funções que eles exercem. Eles têm ali o papel de vocalizar os interesses da sociedade, a vontade geral, e não é o que ele acha que é, né? É aquilo que ele vai encontrar conversando com a sociedade, com a comunidade acadêmica. E aqui a gente entra num ponto importante, que é um ponto fundamental para compreender essa contradição que o Ministério Público vive hoje. O Ministério Público antigo, o Ministério Público pré-88, exercia um papel de agente processual. Era um agente que intervinha no processo para fazer determinadas coisas. Então, no processo criminal, no processo penal, era aquele que intervinha para fazer acusação com o desenvolvimento histórico. Fazer acusação quando entendesse que era o caso, não fazer acusação quando entendesse que era o caso de não fazer acusação. E no processo civil, atuar em algumas causas que a lei considera que são importantes pela qualidade da parte, por exemplo, processos em que houvesse interesse de menores, ou pela natureza da causa, mandados de segurança, sempre o Ministério Público tem que atuar. Então, o promotor era um agente processual. Com o desenvolvimento histórico, e a partir daquele marco que é a enunciação desse projeto de nação, que é a Constituição de 88, o Ministério Público começa a ter a necessidade de entrar em outro ciclo. E o promotor de justiça deixa de ser um agente processual e passa a ser um agente político. Ele passa a ser um agente que tem o papel de intervir diretamente na realidade social para fomentar políticas públicas, para induzir políticas públicas, para controlar a legalidade de políticas públicas e para promover a mediação dos conflitos coletivos.
Então não é mais aquele agente que atua perante o Poder Judiciário. Faz isso também, claro. Mas não é mais só isso. E aí a gente já começa a ter problemas um pouco mais sérios para enfrentar, como, por exemplo, o problema da formação do promotor de justiça. Mais do que nunca, essa formação, existe a necessidade de que essa formação se distancie da formação de um juiz, por exemplo, que basicamente conhece leis, e se aproxime da formação de um diplomata, que tem que ter um conhecimento mais abrangente, tem que ter um conhecimento, tem que ter capacidade de fazer avaliação crítica daquela realidade em que ele vai intervir. Tem que ter percepção, uma percepção adequada, não extraída do senso comum, uma percepção adequada das consequências dos seus atos. E, de uma certa maneira, tem se dito atualmente que o promotor, que antigamente era um agente processual, era um agente reativo, atuava quando era provocado, recebia o processo e dava um parecer. Ele passou a ter que ser um agente proativo. Ele precisa sair do gabinete, identificar as demandas sociais, identificar o que é necessário dentro das suas atribuições para realizar aquele projeto constitucional do Estado Democrático de Direito e se articular, obviamente, com a sociedade, com a comunidade científica, com as demais instituições, com a defensoria, com todas as organizações e movimentos da sociedade que tenham finalidades comuns. Além disso, também, aquele agente processual, aquele promotor de antigamente, ele era intuitivo, ele atuava de acordo com a intuição dele. O que ele achava que fosse conveniente naquele processo para definir a guarda de uma criança, por exemplo, ele colocava no papel. Hoje a gente tem uma tendência de desenvolvimento da instituição no sentido de ter um apoio técnico qualificado. Estamos começando a caminhar, uma caminhada longa. Mas hoje é muito clara a necessidade de que o promotor seja reflexivo, de que ele parta do pressuposto de que só conhecer leis não adianta, não resolve. É um primeiro passo, importante, é um passo importante, mas existem diversos outros. Existe a necessidade de se fazer uma avaliação crítica, uma avaliação interdisciplinar da realidade social e repito isso porque isso é muito importante, de articulação com a sociedade, porque aqueles que ocupam os cargos no Ministério Público não são quem define o que é a vontade geral. Quem define o que é a vontade geral é o povo. Então, existe essa necessidade de um caráter reflexivo da atuação. E, por fim, como eu disse, aquela atuação que tem sido chamada por quem estuda o Ministério Público de uma atuação com perfil demandista, resolver os problemas por meio do processo judicial, tem passado a dar lugar para uma atuação resolutiva, uma atuação que põe fim aos conflitos, que põe fim aos problemas, que põe fim às omissões do Estado por meio da indução de políticas públicas, por meio da interferência nas disputas que existem para a realização do Estado Democrático de Direito, do Estado de bem-estar social, para a afirmação dos direitos sociais, para a afirmação dos direitos humanos. Basicamente, esse é o grande dilema existente hoje no Ministério Público, e não só no Ministério Público, em todo o sistema de justiça. Porque a gente tem, já há quase 3 décadas, uma Constituição que projeta um certo estado de coisas, que não coincide com o estado de coisas existente hoje, e que esse projeto, esses fundamentos, objetivos fundamentais, não podem ser esquecidos no dia a dia. O Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Polícia, as Procuradorias não podem se perder na burocracia do dia a dia, esquecendo que tem um papel importante de construção da democracia real, da igualdade material, que é isso que a Constituição impõe, é isso que a Constituição manda. Então, a contradição a que eu me referia é a existência de funções, de deveres constitucionais, deveres institucionais, muito arrojados para uma estrutura e também para um perfil cultural muito tímido no tocante à realização, ao cumprimento desses deveres. Então, essa é uma brevíssima exposição do momento em que se encontra, do momento de vamos dizer assim, uma tentativa de uma autopercepção do Ministério Público hoje, e que eu queria compartilhar e que a gente pudesse
discutir dentro da perspectiva das políticas públicas de saúde mental, que é o que a gente vai discutir aqui, né? Então, muito obrigado, agradeço a atenção de vocês, agradeço a paciência, às vezes eu sou meio repetitivo, mas é que essas coisas a gente precisa realmente repetir, reforçar, porque, infelizmente, no dia a dia não sou das pessoas mais otimistas em relação... Infelizmente, viu, gente? Eu queria ser mais. Eu não sou das pessoas mais otimistas em relação ao sistema de justiça, mas, ao mesmo tempo, um panorama que não é tão favorável à realização daquele projeto da Constituição funciona também, muitas vezes, como um estímulo para a gente fazer o nosso trabalho com mais entusiasmo e tentar cada vez mais mobilizar cada vez mais gente para levantar essa bandeira da realização do Estado Democrático de Direito projetado pela Constituição de 88. Então, muito obrigado e estou à disposição para as perguntas. Muito obrigado, doutor Daniel. Antes de iniciar o debate, já que você revelou, né, o meu segredo, eu agradeço o elogio, me comprometo a repassar para o restante da equipe. Só para dar uma breve resumida, acho que a inserção da psicologia e do serviço social também, um pouco nessa lógica que a Defensoria traz no Ministério Público, é muito mais recente, né? Antes de 2012, a gente tinha uma psicóloga atuando na instituição, né, numa situação muito específica, né, que nem tinha entrado na instituição como psicóloga. Então, assim, a gente ainda está num momento muito preliminar de discutir o nosso trabalho. Quem sabe, no momento futuro, a gente consiga falar mais sobre ele. A gente ainda está nesse processo de construção da nossa especificidade de atuação dentro do Ministério Público. Só quero reforçar mais uma vez o nosso e-mail de participação, para quem estiver assistindo pela internet, crpwebtv@crpsp.org.br. Aí eu peço que o pessoal me trazendo se já tiver alguma questão encaminhada e a gente abre, então, para as discussões. Vou propor que a gente faça aí por blocos, né, umas 4 perguntas, aí a gente passa para eles responderem e vai abrindo outros blocos. Então, a gente tem mais ou menos aí meia hora para a gente fazer a discussão. Se passar um pouquinho, a gente aguenta. Então, vamos lá. Ok. Gente, só a última organização. Então, vou pedir para o pessoal se organizar ali na frente. A gente está com um microfone só. Um de cada lado. Então, a gente organiza uma fila de cada lado e a gente vai fazendo as perguntas. Boa noite. Parabéns, doutor Daniel. Nossa, eu cheguei até a me comover com a sua fala. Eu comungo com seus pensamentos e trago isso para a questão da psicologia. Eu sou psicólogo e professor. E minha pergunta até é uma provocação. Eu vou provocar os colegas, os estudantes e também do serviço social, como também a Marília. Boa noite, parabéns pelas suas colocações também. E o Guilherme, misto um pouco como Donati e como diretor do CRP. É muito fácil bater palma, questionar esse tipo de violência, vamos combater, muito legal. Mas uma frase que eu sempre digo, né? A pior forma de violência é aquela que não é reconhecida como tal. Porque enquanto ela permanecer nessa situação, ela vai se perpetuar. E a pior forma de violência é quando ela é praticada de forma ideológica e não reconhecida, ainda mais com pessoas que são formadas para combater a violência. O doutor falou do artigo 5º, mas eu falo assim de ramificações do artigo 5º, que é o Código de Ética do psicólogo, que é o Estatuto da Advocacia da OAB, que é o Código de Ética do Serviço Social. E nós vemos profissionais dessa área atuando e perpetuando a violência. Eu não tenho que falar de equipe técnica da Defensoria, né, do CAN, nem do NAT, que eu nunca tive contato no meu ato profissional com esses profissionais. Até, inclusive, o Roberto Evangelista foi meu professor e orientador do meu TCC.
Mas a minha crítica, infelizmente, é que falta um representante nesse tema importantíssimo, que é do Poder Judiciário propriamente dito, que são um magistrado ou alguém da equipe técnica, né, dos psicólogos concursados normalmente, que são os indicados para perito pelo juiz. E aí que está o grande dilema e o grande problema. Nós vemos cada situações absurdas de laudos feitos que perpetuam a violência, que multiplicam a violência de forma assim estarredora. Temos aí o livro da Maria Helena de Souza Pato, que fala da formação do psicólogo, né, e a relação de poder, que fala da miséria da psicologia, que fala daquele caso daqueles 2 meninos de Ribeirão Pires, lá, Rio Grande da Serra, por aqueles lados, que morreram pelo laudo da psicóloga, que falou que eles manipulavam a realidade para ter vantagem própria e foi levado para a família e deu no que deu. Viraram picadinho, quase ninguém fala porque não é classe média, né, porque pouco se falar e pouco se fala. Graças ao grupo de psicólogos aí coordenado pela Maria Helena, fomentou aí o debate, que até hoje continua aí, que deveria existir. Ela fala nesse livro da questão dos psicólogos, que a massificação do ensino superior que atinge a advocacia, atinge o serviço social e atinge a psicologia também, e a Maria Helena fala especificamente da formação do psicólogo, e que se não debate a psicologia na formação do psicólogo de forma crítica. Eu tenho, na minha prática profissional, e agora uma coisa bem atual, que logo deve aparecer no CRP, uma perita que, nos meus quesitos preliminares, ela simplesmente colocou algum como os quesitos que não tem validade, não deveria ser impertinentes. Que no CPC diz que quem pode decretar o quesito como impertinente é o juiz, né, e não o psicólogo. Primeiro, ela não responde dizendo que é pertinente. Depois, nos quesitos complementares, porque ela está totalmente baseado em divórcio com a teoria ou técnica da psicologia, ela coloca como um discurso da fala de uma pessoa que é um caso de alienação parental, né, como sendo verdadeiro, e chega para o juiz, no livro do Sidney Shine, que foi meu orientador na pós-psicologia jurídica, ele tem um dos artigos lá, ele fala da questão de uma estatística, apesar do juiz não estar adstrito ao laudo, mais de 80%, em algumas regiões 96%, ele dá a sentença de acordo com o laudo. Né? E essa perita, ela coloca como verdade um discurso da mãe, que nos autos tem todas ali uma provas de alienação parental. Eu, nos meus quesitos complementares, eu coloco de onde ela descobriu, de onde ela tem aquele discurso como verdade. Ela coloca baseado no perjúrio, porque se ela estiver falando mentira, ela vai estar cometendo perjúrio. Ora, primeiro, ela não deveria se basear em questões jurídicas, porque ela é uma psicóloga, o laudo devia estar dentro da técnica e da teoria da psicologia. E segundo, não existe perjúrio no Brasil, né? Ela baseia errado, as partes mentem. Né? E hoje, o judiciário, o juiz, ele quer perder o seu lugar de angústia e passar para o psicólogo, para o assistente social. Não é o nosso papel, não é o nosso papel da sentença, até porque, além do Código de Ética na psicologia, tem as resoluções que delimitam o nosso trabalho. E os psicólogos desrespeitam. Então, assim, a minha crítica assim, à promotoria em muitas situações é quando acontece essas violências, que não agem, não tomam atitude nenhuma. O juiz acaba aceitando aquilo como verdade. E eu vejo, assim, eu fico muito triste, porque relação capital, trabalho, violência, e Marx já falava, seja séculos. Agora, a violência do psicólogo que está aí, a gente tem que ver, né, e tem que combater também. Né, tem que combater, nesse caso, levando ao CRP, né, questionando e debatendo, e já nasce, e aí eu comungo da sua ideia, porque isso nasce na academia, nasce na formação. Né, então, não vamos perpetuar a violência, né, vamos combater e começar dentro de casa. Tá? Obrigado. Oi, boa noite. Meu nome é Cláudia, eu sou psicóloga da equipe técnica do juízo, das varas especiais, do Fórum do Brás. E, assim, gostaria primeiro de dizer que acho que política pública é o ator, se pode ser chamado assim, mais difícil da gente encontrar, né, para poder, enfim, tentar reinserir aí esses adolescentes que estão internados e etc. Segunda coisa, queria dizer para o Dr. Daniel que eu tenho bastante tempo na área e gostaria de ser apresentada a este Ministério Público que o senhor explicou esta noite aqui.
de fato, eu não o conheço, né? Conheço algumas pessoas, né, do Ministério Público que, de fato, são assim. O que eu vejo na minha prática, no meu local de trabalho, eu acho que é muito... Bom, enfim, é muito antes de pré-88, né? Acho que assim, é pré-socrático, pré-Jesus Cristo. E fica cada vez mais difícil trabalhar desse jeito. Tem uma fogueira de vaidades ali também, que é bastante complicada. E quem tem pago o pato são os adolescentes. Essa é a verdade. Enfim, assim, sou psicóloga, não sou advogada, mas de tanto lidar com isso, a gente acaba sabendo um pouco os termos. Enfim, o que eu sei que está acontecendo bastante, a história do agravo de instrumento que tem para adolescentes que foram desinternados por ordem judicial, o Ministério Público, então, vai e recorre. E, assim, não raras, às vezes, o adolescente... Porque aí, claro, o problema é também do judiciário, que julga, né, procedente aquele. E aí, assim, não raro, o adolescente está em casa, está cumprindo uma medida em meio aberto, ou, enfim, tocando a vida dele, e ele tem sido, às vezes, obrigado a voltar, né, condução coercitiva, às vezes, porque o promotor entendeu que não foi atendido no pedido de ser avaliado pela equipe técnica antes do juiz decidir se ele ia ser desinternado ou não. Quer dizer, é um prejuízo do tamanho do mundo para aquela família, para aquele adolescente, para todo mundo. Quer dizer, eu vejo de uma inutilidade tamanha que, né? Enfim. E a outra coisa que eu gostaria de falar é que, assim, frente a tudo isso, e, enfim, as agruras do dia a dia que a gente tem passado, resolvemos juntar forças, né, no sentido de trocar figurinha técnica. E assim, a equipe, o CAN, né, o CAN e o NAT têm se reunido também com a gente para fazer reuniões. A gente tem se reunido, já acho que sexta-feira agora vai ser a terceira ou quarta reunião, para discutir, enfim, temas, para a gente poder ver o que dá para fazer, o que dá para a gente tocar para melhorar o nosso dia a dia aí, né? São questões comuns, né? Nesse caso são os adolescentes em conflito com a lei. Enfim, acho que está difícil o dia a dia, está muito difícil, assim. Nesta área do adolescente infrator, imagino que nas outras áreas também estejam, mas, assim, o povo está bastante complicado. É isso. Bom, boa noite. Eu sou psicóloga e dou atendimento a crianças pobres. Então, no caso da psicologia, que você trabalha com as mães, então, eu acho que é interessantíssimo você ver como existem poucos lares decentes na pobreza. A criançada, olha, até me arrepia falar. Eu trabalho com crianças que têm irmão por parte de pai, irmão por parte de mãe, sabe? Então, eles têm o que poderia surgir, colocar no meio disso, você que trabalha com as mães, para conseguir uma série de coisas, fazer uma análise da família. Porque há mães que não dão atenção à criança. As crianças pobres, hoje em dia, elas estão completamente sem vontade de estudar. Por quê? Porque a família eles não têm família, em primeiro lugar. Eles têm, assim, padrasto, madrasta, não sei o quê. E estudo para eles, eu já falei até para crianças que estavam indo embora de São Paulo. Não, mas eu não vou estudar, não, tia. Eu não quero. Eu dando atendimento a eles. Então, precisariam, no caso de, por exemplo, como você diz, da mãe, da mulher que é uma casa, que é isso, que é aquilo, analisar o passado dele, como criam as crianças, porque está muito complexo, o Brasil está muito complexo, as atitudes estão complexas demais, porque o governo é muito culpado. O governo é muito culpado, porque dão, por exemplo, eu trabalho com criança que a mãe e o pai não trabalham, sabe por quê? Porque os dois precisam receber aquele salário de ajuda. Então, precisa mudar tudo para esses pobres. Infelizmente, precisa dar um pouco de responsabilidade para esses pais,
Que as crianças são criadas assim, olha. Eles não têm nem interesse à cultura, a estudos. Por quê? Vêm os pais que fazem... Até um coitadinho que ficou... Essa semana ficou triste a história que ele me contou do pai. Ah, tia, ele era drogado, ele era traficante, ficou preso. Mas, tia, agora ele tem uma fé. Está morando com outra mulher. Então eu vivo com a minha mãe, que casou com o meu padrasto, é bom. E eu tenho uns irmãos por parte de pai. Então, gente, eu acho que as leis realmente precisam mudar, viu? As leis precisam... Por exemplo, hoje em dia, a criança é mais esperta. Será que com 16 anos ele já não poderia cumprir leis? Porque... Não sei. Não sei. Não sei, gente. Porque eles não têm educação. Então, que pegassem as crianças que fossem leis no Brasil... É pobre, então vamos abrir escola para eles e dar um atendimento psicológico desde criança, porque eles não têm lar. E daí sim, daqui uns 15 anos, o Brasil, eu te garanto que vai ter outro nível. Ter um lado psicológico atendido. Assim. Certo, obrigada. Boa noite, meu nome é Camila, eu sou psicóloga e eu atuo no Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto. Então, primeiro eu queria colocar aqui que eu falo contra a criminalização da pobreza e também contra a redução da maioridade penal. E, então, a minha questão aqui que eu queria colocar para vocês é que a gente vê na prática, que eu já tive a oportunidade de trabalhar junto com o CAN, né, atendendo alguns casos, e a gente vê que existe essa tentativa dessa interdisciplinaridade, só que como isso se efetiva de fato? Porque quando a gente vê que o que vem do judiciário na verdade, os meninos que chegam para cumprir a LA, o PSC, eles já passaram por cima do ECA diversas vezes. Né? Quando vai avaliar uma medida no intuito de pedir um encerramento, na verdade, a gente não tem autonomia nenhuma. Né? Então, o que é julgado ali é se o menino está ou não na escola, se ele está ou não trabalhando, não importa em que trabalho. É escolha compulsória, não importa em que escola, né? Não importa para onde a gente está encaminhando esse menino. Parece que tudo acaba sendo uma coisa muito higienista. Né? Então, a minha questão é como a gente consegue ali, como profissional, que está trabalhando diretamente com esses adolescentes, com essas famílias, em equipes multidisciplinares, como a gente consegue fazer valer o nosso trabalho de fato, porque se quando chega para uma audiência ou para um encerramento, a gente não consegue, porque a única coisa que vale de fato são pensamentos que, muitas vezes, a gente vê que é um pouco arbitrário, moralista, e joga toda essa culpa para o adolescente, para as famílias pobres. Que meios a gente tem de ir contra isso? Essa é a minha questão. Gente, só um minutinho. Eu tinha falado em fazer 4 perguntas, eu vi que tem mais 2 pessoas. A gente tem um teto curto, infelizmente, então eu vou deixar as 2 pessoas falarem. Tá, eu vou pedir para as pessoas poderem ser breves nas perguntas para a gente ter tempo da resposta. A gente tem um teto aqui das 9h30, vou ver se a gente consegue chorar aí uns 5 minutinhos, mas tem um teto aqui da casa, ok? Boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou Hermínia, sou psicóloga da área da saúde pública há muito tempo, mas aqui com a tarefa que vocês delegaram ao CRP 06 de montar uma comissão de política pública aqui no estado de São Paulo. Então, estou falando deste lugar, e aí vou contar para vocês que a gente espera que esse debate vire um material de orientação aos psicólogos, que a gente pretende lançar no Dia do Psicólogo, mais tardar, e aí a pergunta para a mesa, porque a gente pretende estar aumentando o serviço de vocês. Então, tá divulgando um pouco como é que o psicólogo, na defesa dos direitos, pode estar acionando mais o Ministério Público e mais a Defensoria Pública, que a gente possa estar trabalhando os psicólogos de todas as áreas. Aí a pergunta é muito direta: o que vocês acham que seria fundamental constar neste material para nos ajudarem a pensar? E a gente está aqui com os técnicos, com a equipe técnica do Conselho, está a Irene, está o Daniel ali, que vão nos ajudar nessa tarefa. Então, a gente queria um pouquinho que vocês falassem sobre isso. Bom, meu nome é Cleide, eu sou da cidade de Ferraz de Vasconcelos e eu trabalho no SUAS na gestão. A minha pergunta é como que nós, psicólogos, podemos garantir o nosso direito na questão do sigilo quando a gente faz algum tipo de atendimento. Lá em Ferraz aconteceu uma situação bem vexatória, que foi uma questão de busca e apreensão do prontuário que estava dentro do CREAS, e o prontuário,
a pessoa que estava lá levou, por conta que falou que ia aprender a psicóloga, foi um rebuliço. Então, como que a gente pode fazer isso, né? Então, a partir desse espaço que a gente está, enquanto técnica, enquanto coordenadora de serviço, como que a gente pode garantir, quando a gente está lá fazendo o nosso prontuário, que realmente o sigilo vai ser obedecido? Boa noite a todos e a todas. E eu quero agradecer a fala do Dr. Daniel, da doutora Marília, e dizer o quanto a fala de vocês é uma injeção de ânimo. E eu também quero colocar aqui, eu estava ali quietinha, eu disse, não vou comentar. Bom, deixa eu me apresentar, eu me chamo Helenice, sou psicóloga. Hoje eu estou na representação do Sindicato dos Psicólogos. Quando eu comecei a atuar na área, né, de psicologia, eu fui para alta complexidade. Eu comecei na Fundação Casa. E eu digo que, quando eu fui para essa área, eu verbalizei para os meus companheiros, disse, bem, eu sinto como se eu estivesse num quarto escuro, tateando para encontrar um interruptor. Porque são tantas questões que nós, psicólogos, sofremos, né? Primeiro, as mazelas de ver pessoas que deveriam estar ali para defender os direitos e são os primeiros, muitas vezes, a não defender os direitos. Então, quando eu atuei na Fundação Casa, eu quero dizer que a Defensoria Pública me foi de extrema utilidade. Porque quando a gente atua nessas áreas, a gente desbrava o mar e a gente nada contra a corrente. Mas nessa corrente nós encontramos pessoas que nadam junto com a gente nessa contracorrenteza. Né? Então, existiam casos que falavam para mim, Helenice, você enquanto psicóloga, você não pode contestar o juiz. Mas eu dizia, mas está errado. Né? Essa sentença não pode ser assim. Né? E aí, junto com essas pessoas, que existem pessoas bacanas, existem profissionais que são do bem. Então é isso, é a gente juntar força com essas pessoas, porque não é a academia que vai humanizar as pessoas. Né? O que humaniza as pessoas é realmente qual é a intenção que a gente tem, para que a gente está ali. Né? Quando eu trabalhei no sistema prisional, existiam umas falas de determinismo, que tem que ser assim. Eu dizia, não, mas se eu quis ser psicóloga, eu não tenho que ser determinista. Eu tenho que acreditar que existe uma saída. E muitas vezes, né, exige da gente profissional a resiliência. Acreditar. Porque muitas vezes eu fui taxada de louca. Mas não importa se a gente é taxado de louca. A gente tem que se unir a pessoas que estão junto com a gente. E a gente realmente, sabe, dizer não às violências. Porque, como o Dr. Daniel mesmo disse, se as pessoas lessem a Constituição, né, isso não aconteceria. Mas, infelizmente, é da natureza humana. Não é? Muitas vezes cada um tem as suas questões próprias, né, as suas coisas que deveriam ser resolvidas. Né? Então, quando eu atuei, eu digo que, graças à parceria da Defensoria, ao Ministério Público, me foi de extrema utilidade. Então, o quanto é importante a atuação de vocês e o quanto é legal escutar essa fala humana, né, de dizer, estamos juntos e que a gente tem que quebrar as barreiras aí de tantas coisas erradas. Então, eu agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Bom, as perguntas foram extremamente interessantes, né? Uma pena a gente não ter mais tempo para que esse debate seja mais longo. A gente tem muita coisa para conversar. Sobre o Ministério Público do mundo real e o Ministério Público da Constituição, quando a gente está falando de direito, a gente está falando de normas. Né? As normas do direito têm basicamente dois tipos de normas. Né? Tem aquelas que se prestam à preservação de uma determinada situação, por exemplo, as normas que
protegem a posse, que estabelecem os direitos de reintegração de posse, ou então que vedam condutas que violem o outro, prática de violência. São normas destinadas a preservar um determinado estado de coisas. Eu tenho o direito de que ninguém venha aqui agora e me agrida. Isso é garantido por normas que criminalizam a lesão corporal, o homicídio, a tortura, né? Então, existem normas que são destinadas a preservar um determinado estado de coisas. Com essas, o sistema de justiça, tradicionalmente, até que sabe lidar relativamente bem. Agora, existe um número muito grande de normas que tem o papel de transformar um determinado estado de coisas. E dá para perceber, nessa minha brevíssima menção ao que é o projeto constitucional de construção do Estado Democrático de Direito, que essas normas que se destinam à transformação de uma realidade, elas são, no sistema do direito brasileiro, muito mais importantes. Elas dizem respeito a fundamentos da República, elas dizem respeito a objetivos fundamentais. Então, o Ministério Público, como qualquer outra instituição, se encontra em permanente desenvolvimento histórico. E eu fiz questão de acentuar a dimensão da contradição que o Ministério Público vive hoje. Um Ministério Público que tem uma estrutura e uma cultura que se prestava a um determinado papel, que ficou no passado, e uma imposição por parte da Constituição de que o Ministério Público seja uma outra coisa. Agora, eu não sou tão pessimista assim em relação ao Ministério Público. Existe muito trabalho de muita elevadíssima importância sendo realizado pelo Ministério Público no país todo, né? Então, não dá para a gente também generalizar. Agora, é claro que existe, em todos os setores, públicos e privados, vai haver sempre a disputa entre a parte mais conservadora e a parte que está mais atenta ao que a Constituição impõe, né, ao que a Constituição manda. Quando eu menciono, o Ministério Público que eu descrevi é o Ministério Público da Constituição, é o Ministério Público do mundo do dever ser, é o Ministério Público que deve ser. Então, eu estou falando do que o Ministério Público deve fazer, não do que o Ministério Público faz, né? Até porque eu não tenho dados científicos, eu não sou pesquisador, não sou sociólogo, eu não tenho condições de fazer uma avaliação técnica, uma avaliação com fundamento científico sobre o que o Ministério Público faz hoje. É claro que eu tenho, me interesso por estudos sobre isso, mas não me sinto qualificado para fazer uma avaliação sobre o que o Ministério Público é hoje. O que eu sei, que eu deixei claro, é que não é, no todo, o que a Constituição manda que seja, né? Não dá para a gente entrar em pormenores, exemplificar áreas de atuação, casos, isso não dá. Mas, no todo, no conjunto da obra, não é, né? Não é. A gente está falando em adolescentes em conflito com a lei, a gente podia falar em alguns promotores em conflito com a Constituição, né? Existe. A gente tem os direitos, né? E aí é uma questão também de filiação filosófica, pessoal minha. Eu vejo os direitos como algo de construção histórica, não algo que está lá no papel da lei, que o juiz, que é alguém iluminado, que sabe interpretar melhor do que ninguém aquilo, vai lá e descreve o que é que está ali. Não é isso. Os direitos são de construção permanente. E o Ministério Público, que é uma garantia de todos nós, o Ministério Público, que é aquela instituição que tem o dever, tem a obrigação de ser o vocalizador dos interesses da sociedade, também é de construção histórica. E se encontra, fiz questão de enfatizar isso, se encontra num momento de uma contradição muito acentuada, em que um modelo ultrapassado persiste e uma instituição nova vai nascendo, com todas as dificuldades que essa contradição acarreta, né? Sobre a questão das medidas em meio aberto, infelizmente, eu completo no mês que vem 13 anos de Ministério Público. Nesses 13 anos, eu atuei em diversas áreas, atuei muito pelo interior, rodei bastante o Estado, e atuei principalmente nas áreas da probidade administrativa e do urbanismo, mas atuei também na área da família, na área da infância e juventude, e pude verificar que, infelizmente, a realidade é exatamente a que foi relatada aqui por vocês. Em alguns casos, o que existe é o acolhimento dos pareceres do setor técnico de maneira totalmente acrítica. E com fundamentações desse tipo. É o que eu disse porque eu disse. E ponto, né?
Por quê? Porque para o juiz, não estou fazendo crítica nenhuma a nenhum juiz específico, mas muitas vezes, com aquela pilha enorme de processo, aquele monte de coisa para resolver, acaba sendo uma saída mais fácil. Não estou dizendo que isso se justifica, não estou dizendo que é correto, mas, infelizmente, é o que acontece muitas vezes na prática. Juízes, promotores, defensores, enfim. Muitas vezes, aquele que é operador do direito, que não tem conhecimento específico na área da psicologia, da assistência social, acaba seguindo aquele relatório de maneira absolutamente acrítica, sem interesse, por exemplo, de buscar saber, olha, aqui foram formulados quesitos que criticam esse laudo. Vamos buscar entender melhor isso aqui? Infelizmente, isso muitas vezes não acontece. E muitas vezes acontece o contrário também. Muitas vezes se seguem motivos utilitaristas, motivos buscados no senso comum, os motivos mais inadequados, desprezando-se o trabalho dos núcleos de apoio interdisciplinar. As duas coisas acontecem, né? Na verdade, a sensação que eu tenho agora, eu estou fazendo mais um testemunho pessoal mesmo. A sensação que eu tenho nesses 13 anos de Ministério Público é que, muitas vezes, os profissionais do meio jurídico têm essa fama, né, de ter uma certa soberba, de achar que são os donos da verdade. E muitas vezes isso acontece mesmo na prática. Muitas vezes, simplesmente, a participação daqueles que contribuem para iluminar o nosso caminho, daqueles que contribuem para que a nossa atuação seja uma atuação reflexiva, seja uma atuação consequente, acaba sendo desprezada. O que fazer? O que fazer, infelizmente, é a articulação. E a articulação, quando é possível, porque aí vai depender da composição subjetiva de cada instituição, de cada organização, de cada movimento naquele lugar. Mas é, quando possível, a articulação com o Ministério Público, a articulação com a Defensoria, com o que for possível, com os movimentos sociais, com as organizações da sociedade, enfim, com órgãos públicos que tenham competências, finalidades que sejam afins. E muitas vezes a gente vai ficar na mão mesmo. Não são só vocês, viu? Todos nós, muitas vezes, todos aqueles que... Eu gostei de uma expressão que foi usada, né? Que muitas vezes acabam nadando contra a corrente, muitas vezes a gente fica realmente sem o que fazer. E a gente, no Ministério Público, muitas vezes se depara com situações assim. Um trabalho enorme é feito com a devida articulação com a sociedade, com os movimentos, com todo mundo que é necessário para que o Ministério Público cumpra realmente seu papel. E muitas vezes esbarra-se num conservadorismo do Poder Judiciário, simplesmente põe fim a questão ali, e como muito bem observado pela Marília, né, põe fim à questão no processo, mas o problema social continua existindo lá, né? Infelizmente, isso acontece muito, isso acontece com todos nós, isso a gente tem que saber lidar. Quem nada contra a corrente, infelizmente, me parece que a cultura hegemônica é voltada à preservação desse estado de coisas, que não é o estado de coisas que a Constituição quer. Infelizmente, para quem nada contra isso, né, para quem rima contra essa corrente, é imprescindível saber lidar com a frustração. Muitas vezes ela vai acontecer, é possível a gente... É preciso, é necessário a gente usar a nossa criatividade, a gente procurar caminhos, mas também é necessário, não é ser derrotista, né? Mas também é necessário, às vezes, a gente saber que não vai ter caminho. Às vezes, infelizmente, nessa batalha, a gente, na minha avaliação pessoal, perde mais do que ganha. Nem por isso a gente deve deixar de lutar, né? Então, me parece que o que dá para fazer é isso, é procurar uma articulação que seja estratégica, que seja eficiente para aquela situação ali concreta, e procurar os caminhos que sejam viáveis, e, quando não houver caminho, saber lidar com a frustração e pensar na próxima batalha. Com relação ao sigilo dos dados do psicólogo nos laudos, eu vou pedir desculpa a vocês, vou ser franco. Eu não atuo na área da infância e juventude e da família há um bom tempo, pelo menos uns 4, 5 anos. Não sei se houve alguma alteração, mas, pelo que eu me lembro, os dados não eram sigilosos, então eu desconheço. Eu conheço um mecanismo de preservação de dados de testemunhas, de vítimas, né, dos profissionais do setor técnico, eu desconheço. Então, vou pedir licença para não responder, tá? Então, era isso que eu tinha para contribuir com as perguntas que foram feitas, e continuo à disposição, mesmo que a gente encerrar, para essa conversa lá fora e outro dia. Precisamos realmente discutir mais, né, e buscar essa interação que é tão difícil quando a gente fala em sistema de justiça.
Bem, gostaria de agradecer os comentários, as perguntas. Aproveito já para emendar que ele estava falando da questão do sigilo, que a Cleide trouxe, né? É bastante preocupante quando as disputas de poder interferem nos níveis epistemológicos, né? Porque se a profissão tem um código de ética, tem resolução do conselho dando certas diretrizes, e aí vem o outro poder e diz que não, mas eu posso ter acesso a isso, é bastante complicado. Acho que é uma discussão interessantíssima para a gente levantar. Existe, por exemplo, o caso de juiz querendo baixar a resolução, querendo não, impõe uma decisão que invalida a resolução de conselho. Que regime jurídico é esse que a gente vive? Então, acho que é uma discussão ampla para ser feita. Se existe um conselho, existe resolução, como que um juiz vai e não sei o termo correto, mas como que o juiz invalida aquela resolução? Então, é bastante complicado. Por enquanto essa discussão não amadurece, eu acho que uma dica para os profissionais com relação ao sigilo é manter um registro com os procedimentos que foram realizados relativo ao caso, manter um registro geral que possa ser disponibilizado para qualquer profissional que pedir. E você ter o seu registro sigiloso à parte, porque se vier alguém e mandar com obrigação de fazer lá ou uma busca e apreensão do seu relatório, você vai apresentar o relatório que pode ser apresentado, que é um relatório que também é obrigação do profissional conseguir colocar no papel algo que possa ser comunicado com outros setores. Então, acho que isso é importante, ter um documento de registro que possa ser disponibilizado e ter um lado B de que você vai ter o sigilo daquilo. Então, acho que pode ser uma dica útil, não sei, é o que a gente tem feito, pelo menos nos nossos sistemas de registro, se limitar ao que pode ser compartilhado mesmo, e se você quer ter um registro mais detalhado, você tem o seu registro pessoal, enfim. Sobre a questão da Márcia, das famílias, eu acho que é problemático a gente ter um modelo de família, né? A gente tem que pensar que a família hoje é múltipla, né? Existem famílias formadas por uma mãe, por um pai, por duas mães, por dois pais, por diversos pais e mães com diversos filhos. E isso é uma realidade que a gente vai lidar. Isso não é um problema. O profissional de psicologia precisa trabalhar com o sofrimento das pessoas nas situações que elas estão, sem modelo prévio de uma idealidade a ser alcançada, porque a riqueza do fenômeno social está aí e a gente precisa lidar com isso, as formas de sofrimento que isso tem e as formas de sofrimento que uma família burguesa padrão, pai e mãe, pode ter também. Não é o fato de ter um pai e uma mãe que garante qualquer família ideal. Então, acho que o trabalho do psicólogo é lidar com os desafios e sofrimentos subjetivos que advêm de qualquer situação. A gente não pode julgar um modelo. Então, mas não é um problema a família ser formada fora do modelo padrão que se espera. E o trabalho do psicólogo é lidar com os sofrimentos que ali estão e lidar com o acesso de direitos a essas famílias. Independente da estrutura, independente do modelo, acho que a gente tem que superar essa visão de uma família ideal. Então, são pessoas que viveram processos de exclusão social historicamente, que não tiveram acesso a direitos e que hoje, às vezes não, sofrem cotidianamente negligência, e a gente precisa fortalecer essas famílias. Não é julgando elas como erradas que a gente vai estar fazendo um bom trabalho. Pelo contrário, a gente tem que reconhecer o sofrimento envolvido naquela situação para pensar a nossa intervenção. E isso é um compromisso ético da profissão, da gente não promover julgamentos
das pessoas, mas sim encontrar os meios que as ferramentas que a gente tem para intervir nos casos. Mas depois a gente pode conversar, se você quiser, para não estender muito sobre isso. Para a Hermínia, cadê a Hermínia? A gente pode conversar depois, porque eu acho que é tanta coisa. Mas aí a gente conversa, porque agora não sei se daria tempo de estender. Bem, acho que é isso. Ok. Gente, antes de encerrar, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a participação do Dr. Daniel, da Marília. Acho que foi uma discussão muito interessante, muito importante. Quero agradecer a participação de todo mundo que estava nos acompanhando também online. Sérgio, isso são os dados online, não? Isso daqui. Tivemos hoje aqui entre os participantes 146 participantes, 57 psicólogas, 16 estudantes e 73 pessoas de outras áreas, o que é ótimo para pensarmos aí como estamos conseguindo provocar os colegas e as colegas para virem discutir conosco. Quero dizer que temos na pastinha que todo mundo recebeu um DVD com diversos materiais produzidos pelo Conselho e referências em diversas áreas. Então, referências do CREPOP, que é o nosso Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas, cadernos temáticos, cartilhas para os usuários e vídeos da série Drogas e Cidadania, do Conselho Federal. Em relação a alguns pontos, eu queria só dar uma manifestação e marcar o posicionamento do Conselho. Eu acho que quando a colega fala no MP que existe, no MP ideal, eu queria só lembrar, no começo da exposição da Marília, que a Defensoria existe por reivindicação popular. E imagino que seja a reivindicação daqueles que precisavam de alguém que defendesse os seus direitos, mas eles se organizaram para exigir que tivesse alguém que defendesse seus direitos. E eu acho que nós, em todas as áreas de atuação, e eu falo isso de dentro e também de quando atuei fora do Ministério Público, que foi a maior parte da minha experiência profissional até o momento, eu acho que temos que fomentar e exigir do Ministério Público, e exigir da Defensoria, e exigir da Justiça como um todo, que funcione como ela tem que funcionar. Porque, como bem lembrou o doutor Daniel, não é ela que diz como ela tem que funcionar, ela tem um projeto a seguir. Enfim. Várias das discussões que começamos hoje serão abordadas nos próximos dias, então convido todas e todos a acompanharem, se não presencialmente, online. Então amanhã vamos discutir a formação, que não é a solução de todos os problemas, mas é uma ótima porta de entrada para discutir. No dia 26 vamos discutir a questão do trabalho, e o título A Trabalhadora Psicóloga não é porque só vamos discutir a condição das trabalhadoras mulheres, mas que nós, uma profissão que trabalha a maior parte do tempo com a palavra, acredito eu, temos o dever de rever as regras, inclusive da gramática, se necessário, e lembrar que uma categoria de 89% de mulheres não tem nenhum motivo para ser generalizada no masculino. Lembrei agora, eu vou falar um pouco como uma das minhas funções no Conselho, coordenador da Comissão de Acompanhamento dos Processos Legislativos, que esse Conselho também lembra que a função de nós psicólogos, mas de todo mundo, por exemplo, de questionar o Estatuto da Família, que tenta normatizar uma família, quando a nossa função é que a gente não precise cuidar de ninguém por não estar numa família padrão, mas que todas as famílias sejam famílias, ponto, acabou. E aí a gente não precisa ter nenhuma criança falando, meu Deus do céu, a minha família não é uma família padrão. Isso tem que começar na base. E lembrar, por último, que abertos a todos os debates e representantes de toda a psicologia do Estado de São Paulo, temos hoje, e estamos lá em Brasília, fazendo a nossa parte, para evitar que a PEC da redução da maioridade penal caminhe para qualquer lugar que não seja o seu arquivamento. Então, muito obrigado e boa noite.